Olá! A gente já parou para pensar no que de fato acontece ali, na fronteira da nossa conexão com a internet? Pois é, hoje a gente vai fazer uma análise profunda do universo dos equipamentos de borda de rede. Eles são basicamente a espinha dorsal invisível que define a velocidade, a segurança e a eficiência de tudo que a gente faz online, sabe? Do streaming 4K em casa até os data centers que movem o mundo. Vamos juntos desvendar essa tecnologia que é absolutamente crucial. Antes da gente começar, um aviso rápido, mas importante. Esta nossa análise tem um propósito puramente didático, ok? Estamos nos baseando num relatório técnico só para fins de aprendizado. E, claro, sem nenhuma intenção de infringir qualquer legislação. O nosso objetivo aqui é simplesmente entender a tecnologia por trás de tudo. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem diretas. Primeiro, a gente vai definir o que é essa tal de fronteira da rede. Depois, vamos entender o impacto que ela tem, detalhar a arquitetura e os equipamentos, analisar o mercado e, por fim, discutir estratégias para o futuro da rede. Vamos começar pelo básico, né? Para entender o que é a borda, primeiro a gente precisa saber o que ela não é. O que será que separa o núcleo da internet, o verdadeiro coração da rede, da borda, que é onde a gente, os usuários, interagimos? Pensa assim, o núcleo da rede, o chamado core, é como se fosse uma gigantesca usina hidrelétrica, sabe? Distante, centralizada, fornecendo energia para um país inteiro. Já a borda, ou o edge, seria como geradores locais e painéis solares espalhados pelos bairros. É exatamente nesse ponto periférico, bem mais perto da gente, que o tráfego é gerenciado, protegido e finalmente entregue, seja no smartphone, num sensor industrial ou no escritório de uma empresa. Agora, a pergunta de 1 milhão. Por que essa descentralização toda é tão revolucionária? Vamos dar uma olhada no impacto prático de trazer o processamento para mais perto de quem usa. E olha, o impacto é impressionante. Este gráfico mostra uma relação que é cristalina. À medida que o processamento sai da nuvem centralizada e vai para a computação de borda, tanto a latência, ou seja, o tempo de resposta, quanto o consumo de banda despencam. E não é uma melhoriazinha qualquer, é uma mudança de jogo, exponencial mesmo, em termos de desempenho. O primeiro grande benefício é a latência baixíssima. Para tecnologias que dependem de respostas em tempo real, como um carro autônomo que precisa desviar de um obstáculo na hora, ou uma cirurgia remota via 5G, cada milissegundo conta. Processar na borda simplesmente elimina aquele atraso da comunicação de longa distância com o servidor central. O segundo ponto-chave é a economia de banda. Em vez de enviar um volume gigantesco de dados brutos pela rodovia principal da internet até o núcleo, a borda funciona como um filtro inteligente. Ela processa o que é essencial ali mesmo, localmente, e envia só o resultado final. Isso alivia e muito o congestionamento da rede central. E por último, mas não menos importante, privacidade. Ao manter e analisar dados sensíveis, como imagens de câmeras de segurança ou informações de saúde na rede local, a gente evita que esses dados fiquem passeando pela internet pública. É uma camada de segurança fundamental que já nasce com a própria arquitetura. Bom, a gente já entendeu o porquê da computação de borda ser tão importante. Agora, vamos mergulhar no como. Quais são exatamente os equipamentos que dão vida a essa fronteira inteligente? A gente pode dividir os equipamentos de borda em 4 categorias principais. Tem os roteadores de borda, que gerenciam todo o fluxo de tráfego. Tem os dispositivos de segurança, como os firewalls. Os equipamentos de acesso óptico, que trazem a fibra até a gente. E, por fim, os gateways e servidores de borda para a famosa internet das coisas. Aqui a gente está falando dos pesos pesados da borda. Os roteadores de missão crítica de marcas como Cisco, Huawei e Juniper. Esses equipamentos são projetados para ter uma estabilidade absurda, sem interrupções em provedores de internet e grandes corporações. Pensa neles como o coração da infraestrutura, processando milhões de pacotes de dados por segundo. Hoje em dia, segurança e roteamento andam de mãos dadas, não tem jeito. Equipamentos como os da Fortinet não só gerenciam o tráfego, mas também são a primeira linha de defesa. Eles integram firewalls de nova geração e tecnologias como SD-WAN, que de forma bem simples usa software para gerenciar a rede de um jeito mais inteligente, protegendo as filiais de uma empresa de forma centralizada. Uma das tendências mais transformadoras que a gente vê por aí é a ascensão das redes definidas por software, ou SDN. Soluções como o TP-Link Omada, por exemplo, permitem que empresas pequenas e médias gerenciem toda a sua rede, switches, roteadores, ponto de acesso, a partir de um único painel na nuvem.
Isso democratiza o acesso a uma gestão de nível profissional por uma fração do custo. É algo que antes era reservado só para as gigantes. E a borda também está nas nossas casas, viu? Tem um segmento que a gente chama de prosumer, que é uma mistura de produtor com consumidor, incluindo criadores de conteúdo e gamers que exige desempenho máximo. Equipamentos como a série Nighthawk da Netgear já vêm com tecnologias de ponta, tipo o padrão Wi-Fi 7, para garantir aquele streaming 4K sem atrasar e a menor latência possível para os jogos online. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos entender quem é que domina esse mercado, como as diferentes marcas se posicionam nesse cenário tão competitivo. Essa matriz comparativa aqui ajuda a gente a visualizar o mercado de uma forma bem clara. Lá na base, temos marcas como a TP-Link, com baixo custo e simplicidade para o uso doméstico. Subindo, a Netgear atende o mercado residencial premium. Para empresas, soluções como Omada e Cisco Meraki oferecem gestão centralizada. E lá no topo, claro, os equipamentos de missão crítica da Cisco, que exigem um investimento altíssimo e muito conhecimento técnico. No topo da pirâmide, naquela categoria de missão crítica, onde falhar simplesmente não é uma opção, a Cisco é a líder absoluta. A confiabilidade dela é descrita como de nível militar, sendo a escolha para data centers, governos e espinha dorsal da internet global. Juniper, Huawei e HP Aruba completam esse pódio de elite. Descendo um nível, em segurança corporativa, a Fortinet lidera com a melhor integração entre firewall e roteamento. Já no mercado doméstico de alta performance, a Netgear reina, sendo pioneira em hardware de ponta e na adoção de novas tecnologias como Wi-Fi 7, seguida de perto pela Ubiquiti e TP-Link em diferentes nichos. Com todo esse cenário de tecnologias e marcas, como é que uma empresa ou uma pessoa toma a decisão certa? E mais importante, para onde essa tecnologia toda está caminhando? Vamos para a parte estratégica final? Este gráfico nos mostra a decisão mais crucial para qualquer gestor de TI. Ele cruza o nível de investimento com a complexidade técnica. A conclusão aqui é muito clara. Uma engenharia de redes eficiente exige um alinhamento perfeito entre o capital disponível e a maturidade técnica da equipe. Sabe, não adianta comprar o equipamento mais caro do mundo se não houver expertise para configurar e manter aquilo funcionando. Então, as recomendações acabam ficando bem claras. Para infraestrutura crítica, onde o tempo fora do ar custa milhões, o ecossistema da Cisco e da Juniper é indispensável. Para as filiais das empresas, a Fortinet oferece o melhor pacote de segurança integrada. E para as pequenas e médias empresas que precisam crescer, soluções SDN como o TP-Link Omada são a escolha mais inteligente. E o futuro? A tendência é uma só. A fronteira da rede vai continuar absorvendo cada vez mais processamento que antes era exclusivo lá do núcleo. Os roteadores vão deixar de ser apenas carteiros de dados para se tornarem verdadeiros servidores locais, rodando aplicações de inteligência artificial e gerenciando redes 5G primadas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com os roteadores se transformando em servidores locais, será que a próxima grande inovação tecnológica já não está aí, silenciosamente, instalada nas redes ao nosso redor, apenas esperando para ser ativada? É algo para se pensar.